positivos e tinha algum ímpar. Quando tinha algum ímpar, a gente conseguia deixar separado e usar aquela identidade tradicional lá, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, fazer uma mudança de variável, né, simples. Esse era expoentes inteiros positivos e algum ímpar. Agora, se for par, igual esse aqui, ou se tiver negativo, é completamente diferente. Então, se tiver negativo, aí já nem é seno mais e cosseno. Quando tem a regrinha lá do inteiro positivo, ou, né, par ou ímpar, tem que prestar muita atenção se é positivo, viu, gente? Muita. Isso aqui não é detalhe. Então, do jeito que está escrito aqui, essa integral aqui é 1 sobre cosseno de 5θ dθ, a quarta no denominador. 1 sobre cosseno a quarta, isso é a mesma coisa que 1, esse a quarta, eu posso escrever ele aqui ou do lado de fora, né? Esse a quarta que está aqui, ó, eu posso escrever aqui ou aqui. Por quê? Porque 1 a quarta é 1 e cosseno a quarta é o que a gente tinha antes no denominador, menos 4 lá. O menos 4 é o cosseno a quarta no denominador. E quem que é 1 sobre cosseno? 1 sobre cosseno é secante. Então, esse exercício, na verdade, é secante a quarta de 5 θ dθ. E aí, a secante está com um expoente inteiro positivo. Aí tem uma regra. Secante está com expoente inteiro positivo par, como é que a gente poderia fazer? A gente deixa uma secante ao quadrado sozinha e a outra secante ao quadrado fica aqui, ó. É meio receita de bolo. As primeiras vezes que a gente vê, fica parecendo difícil, mas depois isso repete, é um raciocínio. Ó, esse a quarta é a mesma coisa que ao quadrado. Essa aqui, com esse formato, quem que é secante ao quadrado de θ? É derivada de alguém que eu conheço? Ah, é a derivada de tangente. Então, se eu chamasse o W de tangente de 5θ, a hora que eu derivar vai aparecer um secante ao quadrado de 5θ. Daria para fazer substituição. Claro que tem um 5θ aqui que vai aparecer um vezes 5, que vai virar sobre 5. Essa é a regra da cadeia, ó. Quem que é a derivada daquele W ali, ó? Derivada de tangente é secante ao quadrado de 5θ vezes 5. Esse vezes 5 aqui é pela regra da cadeia. Vezes 5 dθ. Então, eu posso fazer isso virar 1/5 do outro lado? Posso, devo. Esse 5 que estaria lá, eu já coloquei 1/5 aqui, ó. Eu não gosto de escrever dw sobre 5, porque eu não faço conta com dw. dw é símbolo. Então, eu coloco 1/5, né, e deixo o dw sozinho. Então, essa parte aqui eu já conseguiria transformar, ó. Secante ao quadrado de 5θ dθ é 1/5 de dw. Agora, quem que é secante ao quadrado de 5θ aqui? Ele tem que passar para tangente. Aí a gente tem que lembrar de outra identidade trigonométrica, que é a identidade que envolve secante e tangente. Olha, quem que é seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ dθ? Ó, dθ. Somando, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Observe que aqui, se aqui é θ, aqui é θ. Se aqui é 5θ, aqui é 5θ. O mesmo ângulo, é isso que interessa, né? Quando a gente vê, se é W, é W. Se é beta, é o mesmo ângulo. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, a hora que a gente soma dá 1. Se a gente divide isso tudo por cosseno ao quadrado do mesmo ângulo também, cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, o que que acontece? A gente chega numa identidade que a gente usa muito, que é seno sobre cosseno é tangente. Como os dois estão ao quadrado, vai ficar tangente ao quadrado do mesmo ângulo, que é beta. Cosseno sobre cosseno, aqui é o quadrado também, tá, gente? Isso aqui dá 1. 1 sobre cosseno é secante, como está ao quadrado, secante ao quadrado. Então, essa identidade aqui, a gente usa muito nesse formato e nesse formato aqui, ó. Passando o 1 pro lado de lá. Tangente ao quadrado de beta é igual a secante ao quadrado desse mesmo ângulo beta menos 1. No nosso exercício ali, tangente ao quadrado de beta vai virar secante ao quadrado menos 1. Olha só. Aqui, ó. Esse secante ao quadrado... Ah, não. A gente vai usar no outro formato. A gente vai usar nesse formato aqui, ó. Quem que é secante ao quadrado? É tangente ao quadrado mais 1. Então, a gente precisa usar nesse formato, ó. Secante ao quadrado é tangente ao quadrado mais 1. O que eu não posso fazer? Achar que eu posso colocar dw nos dois, viu, gente? Esse secante ao quadrado aqui, ele não tá com w. Então, eu não posso colocar dw vezes dw. Nunca tem dw e dw numa mesma integral. Então, isso aqui é um erro gravíssimo. Então, tem secante ao quadrado, os dois é dw. Isso aqui,
O DW é símbolo. O dθ, o dw é um só e está dizendo em relação a quem a gente está calculando a integral, achando a primitiva. Então, nesse caso aqui, ó, esse azul aqui, que é o secante ao quadrado, a gente vai substituir por tangente ao quadrado mais 1, porque a gente sabe que o tangente é o w. Ó. Então, a gente vai fazer essa mudança mesmo. Ó. A gente tá, isso aqui vai ficar tangente ao quadrado de 5θ mais 1. Estou usando aquela identidade, ó, de secante ao quadrado é igual a tangente ao quadrado mais 1. O que eu não posso, já vim aqui falar dw, porque como está escrito θ, não pode ter preguiça, tem que repetir mesmo. Ó, continua tudo θ. Agora, a gente tem condição de substituir, ó, porque a gente sabe que o w é tangente, então isso aqui vai ficar, ó, o w é tangente, então vai ficar w ao quadrado mais 1, e esse aqui, ó, é 1/5 de dw. Agora a gente vai virar e substituir tudo junto, de uma vez só. Aqui vai ficar, ó, o amarelo é o w, então w ao quadrado, mais 1. Esse secante ao quadrado de 5θ dθ era 1/5 de dw. A escolha deu certo. E foi boa? Foi boa, porque esse 1/5 é constante e integrar essa soma a gente sabe. W ao quadrado mais 1 é tranquilo. Como é que a gente integra? Esse 1/5 sai da integral. W ao quadrado fica w ao cubo sobre 3, mais 1, a integral de 1 em relação a w é w. Esse 1/5 multiplicava a soma. A gente calculou aqui a integral da soma, é a soma das integrais. Ó, w elevado a n, w elevado a n mais 1 sobre n mais 1. 2 mais 1, 3. Aqui, quem que derivando dá 1? Em relação, mas eu quero todas as funções, então mais c. E vai precisar lembrar que o w era tangente para a gente terminar o exercício. O exercício vai ser terminado quando a gente vier aqui e falar assim, ó, isso aqui eu vou substituir tangente por w. Então, aqui vai ficar isso aqui, ao cubo sobre 3 mais tangente à quinta mais c. E aí acabou o exercício. Então, um exercício que aparentemente parecia lá no inicinho que era de cosseno, o expoente par não era par. Por que não era par? Porque era negativo. Quando é par positivo igual a esse. E aí, par positivo, a gente tem que usar o arco metade. O arco metade a gente deduz, a gente já deduziu, e a gente vê que relaciona um cosseno ao quadrado de um ângulo. Cosseno ao quadrado de um ângulo é 1 menos cosseno, 1 mais cosseno do dobro do ângulo sobre 2. Quando é menos aqui, é seno. Se aqui fosse menos, ficaria seno ao quadrado. Nesse caso, como está envolvendo cosseno com expoente par, a gente vai usar cosseno ao quadrado, é 1 mais cosseno de... Aqui é dobro do ângulo, aqui é quadrado. Então, uma coisa que era de grau 2 ficou de grau 1 aqui, ó. Então, mexeu no ângulo, mas ficou multiplicado por constante, mas ficou com expoente agora que não é tão alto. Ah, mas ali é a quarta. Se é a quarta, a gente escreve ao quadrado. Então, a gente vai usar o arco metade, que é essa coisa do ângulo aqui. Então, ó, vai ficar cosseno ao quadrado. Então, vamos fazer com calma, ó. O que é usar essa regra aqui? Usar essa regra, o meu beta aqui, ó, é o 5θ. Nosso beta desse exercício, esse beta aqui é esse 5θ. Então, o que é usar essa fórmula do arco metade? É falar que isso aqui vai se transformar numa integral nova de 1 mais cosseno do dobro do ângulo. O dobro de 5θ vira 10θ. Tudo isso sobre 2. Tudo isso sobre 2. Só que o quadrado continua lá fora. Ó. Tinha um quadrado lá fora, ele continua. dθ. Então, qual a vantagem disso? Agora a gente não vai ter cosseno à quarta, mas a gente vai ter cosseno ao quadrado, porque a gente vai pegar isso aqui e elevar ao quadrado mesmo, desenvolver. Então, a hora que a gente eleva ao quadrado, que está dentro do, né, do parênteses aqui, a gente vai ficar com a seguinte situação. Vamos escrever menor um pouquinho, só para... Ó, então, aquela integral se transformou nessa. Não mudamos de variável. O exercício foi proposto em θ, ele continua em θ. O exercício inicial era como resolver a integral de cosseno à quarta de 5θ. Continua em θ, não vai precisar de mudar a variável, voltar para nada, porque aqui agora ficou 10θ. O dobro do ângulo que apareceu quando a gente usou o arco metade. Agora, o que eu vou precisar? Elevar ao quadrado. Elevar ao quadrado aqui vai virar 1/4 no denominador. Então, esse 1/4 no denominador, ele pode até sair da integral. Já. Ah, mas não faz tão rápido, não. Faz passo a passo.
Pode fazer passo a passo, gente, mas vocês podem ganhar tempo, tá? Ó, elevando ao quadrado o numerador, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 1 vezes cosseno de 10 θ, mais quadrado do segundo. O quadrado do segundo vai ficar cosseno ao quadrado de 10 θ. Então, tudo isso dividido por 4. Olha só, colocar uma barrona aqui e dividir por 4 é muito mais fácil eu colocar esse 1/4 já do lado de fora. E aí, a gente já sabe que a integral de 1 em relação a θ vai ser θ, a integral de cosseno de 10 θ também é elementar, e chegou nessa aqui, que é uma integral que envolve cosseno ao quadrado de um ângulo. Era o mesmo problema inicial, ó, só que é par. Se é par, como é que eu faço? Então, essa integral eu vou resolver separada. Essa integral aqui eu vou precisar de arco metade de novo. 1 mais cosseno, aquela mesma que a gente usou antes, ó. 1 mais cosseno do dobro do ângulo sobre 2, essa identidade que a gente usou. Então, eu vou precisar usar de novo aqui para o quadrado. Então, vamos lá, sem preguiça. Então, essa integral aqui fica assim, ó, 1/4. Integral de 1 em relação a θ já virou θ, já resolvi. Mais, eu vou deixar essa aqui indicada porque tem um raciocínio nela. O 2 é constante, vai virar integral de cosseno de 10 θ dθ. Essa aqui eu não vou fazer separado, não. Vou fazer junto mesmo aqui, ó. Quem que é a integral de cosseno ao quadrado de dθ? 1 mais cosseno do dobro do ângulo sobre 2. Quem é o dobro de 10 θ? 20 θ. É o dobro mesmo. Pega o ângulo que estava ali, que a gente chamou de beta aquela hora, e multiplica por 2. Então, essa integral aqui agora está bem perto de ser resolvida. Essa aqui branca a gente já tinha resolvido, já estava pronta. Essa aqui, ó, quem que é a integral de cosseno de 10 θ? Pode fazer uma mudança de variável. Mas uma coisa que a gente pode pensar é, quem que é a integral de cosseno de x dx? Ah, era seno. Seno de x mais c. Ah, mas quem que é a integral de cosseno de 5x dx? É seno de 5x? Quase, né? Porque a derivada de seno de 5x vai ser cosseno de 5x vezes 5. Então, esse sobre 5 que aparece aqui, a gente pode justificar fazendo uma mudança de variável. Se quiserem, faça w igual a 5x, aí a derivada de w vai ficar 5dw, aí vai ficar 1/5 aqui, ó. Quem que é dw? Vai ficar 5dx, aí vai ficar 1/5 de dw, para justificar esse 1/5 que aparece aqui. Mas essa, a gente pode fazer direto. Inclusive, pode falar assim, ó, se for integral de cosseno de kx, quem que é integral? É seno de kx sobre k. Essa pode fazer direto, que vai aparecer toda hora. Nesse mesmo exercício vai aparecer 2 vezes, ó. Quem que é integral de cosseno de 10 θ? Vai ser seno de 10 θ sobre 10. Aqui vai aparecer um cosseno de 20 θ, vai ser seno de 20 θ sobre 20. Então, a constante já ajusta. E então, a gente já está bem pertinho do final do exercício. Vai ficar 1/4. Integral aqui já era θ, beleza. Aqui, 2 vezes, agora a gente está integrando mesmo, que é seno de 10 θ sobre 10. Esse sobre 10, não sobre θ, escrevi errado, sobre 10. Mas, agora aqui, ó, esse passo, a gente pode, esse meio é constante, esse meio é constante. Então, vou até abrir colchete aqui, que vai ter um parênteses ali, ó. Aqui, ó, esse meio é constante, então deixei ele do lado de fora, beleza. Vai ficar a integral do numerador. Quem que é a integral de 1? A integral de 1 é θ. Em relação a θ, a integral de 1 é θ. Quem que é a integral de cosseno de 20 θ? Seno de 20 θ sobre 20. Acabou a integral, fecha tudo, mais c, mais todas as constantes. Claro que se vocês fossem conferir um exercício desse no livro, esse θ não estaria sozinho e esse outro θ lá. Viraria esse θ mais aquele, viraria 3 meios de θ, ou seja, 1,5. Aí colocaria, sei lá, simplificaria esse 2 com esse aqui e viraria 5. Então, no livro isso estaria mais simplificado, mas nesse passo não tem nenhuma integral para ser feita mais. O exercício acabou, porque todas as integrais foram resolvidas. Enquanto tiver símbolo de integral, significa que você não achou ainda todas as primitivas, né? A integral indefinida você não está resolvido. Aqui está resolvido, acabou o exercício.